Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos continuar estudando as estruturas de dados, porém agora nós vamos estudar a estrutura de dados hash. Essa estrutura é uma estrutura muito legal, muito interessante, por quê? Porque ela tenta nos levar para o OD1, para o caso ideal da computação, que é procurar alguém e encontrar logo em uma tentativa. É claro que nós temos um caso ideal e que muitas vezes nós não vamos alcançá-lo, mas essa estrutura hash, o foco principal dela é te levar para o OD1, então ela vai chegar sempre muito perto disso. Vamos lá ver como que isso aqui funciona? Então vamos lá. Qual que é a definição de hash, gente? A definição de hash basicamente é uma função de transformação. Essa imagem aqui representa muito bem o que um hash faz. Ou seja, nós temos alguns elementos que são as nossas chaves e nós precisamos guardar esses elementos no nosso vetor, numa estrutura de dados, por exemplo, de uma lista, seja ela qual for, certo? Então, a pergunta aqui é: como nós vamos colocar esses dados organizados nessa prateleira, ou nesse slot, ou nesse bucket, como muitos falam? Como que nós vamos fazer isso de tal forma que fique organizado o suficiente e fique fácil para nós pesquisarmos depois? Essa é a pergunta. E quem vai responder para nós essa pergunta é a função hash. Ou seja, a função hash é quem vai organizar para a gente de uma forma ideal, de forma que esses dados possam ser acessados com apenas uma consulta apenas. Então, a gente traz aqui que a definição de hash, por isso a gente fala exatamente função hash ou função até mesmo escrutínio, e alguns dos autores trazem esse nome, é uma função que mapeia um conjunto de chaves K, K1, K2, K3, Kn, no intervalo numérico correspondente às posições dos elementos. Ou seja, numa tabela onde esses dados serão armazenados. Tabela aqui você pode entender como sendo uma lista, como sendo uma prateleira, como sendo uma gaveta. Ou seja, uma estrutura onde você vai organizar de acordo com a função f de x, que é a função hash. Eu diria que a função hash é como se fosse assim, uma bola de cristal. Eu pergunto assim, bola de cristal, função hash, aonde que o K1 vai ficar? O K1 vai ficar nessa posição aqui. Então, beleza. E o K2 vai ficar onde? O K2 ele vai lá, consulta ele mesmo, faz uns cálculos malucos lá, né? E fala, vai ficar aqui. O K3 vai ficar aqui e o K5 vai ficar aqui. Qual que é a vantagem de ter essa bola de cristal, essa função hash? Que, se foi ela que organizou, se foi a função hash que organizou os seus dados nessa tabelinha, nessa listinha, se eu precisar encontrar o K1, quantas comparações eu faço? Você concorda comigo que basta eu perguntar para a bola de cristal, para a minha função hash? Ela vai falar, o K1, se tiver, ele vai estar aqui. Então, essa foi a sacada dos cientistas lá atrás ao pensar nessa estrutura de dados altamente boa e eficiente, que é o hash. Entenderam? Se você entendeu isso aqui, daqui para frente na aula vai ser tranquilo. Só que você já deve estar perguntando, beleza, mas como é que vai existir essa bola de cristal? Porque está escrito aqui para você, a dificuldade do método hash é criar uma função tão boa que não gere colisões. Ou seja, como que eu vou criar uma bola de cristal tão boa a ponto de nunca ter mais de um valor naquele lugar? Esse é o nosso problema, meu e seu, cientista da computação. Criar funções hash que chegam bem perto do ideal. E qual é o nosso ideal? OD1. Entenderam, pessoal? Por isso aqui eu trago que colisão, nós vamos falar isso mais adiante também, é
sempre que duas chaves, K1 e K2, né, diferentes, são mapeadas para o mesmo lugar. Vocês vão ver que, de acordo com a estratégia, com a função hash que nós utilizarmos, isso pode acontecer. O K1 e o K5 estão no mesmo lugar. E aí não cabe, nós temos que tratar isso aí. Isso é uma colisão, ou seja, eu tentei colocar dois objetos no mesmo lugar, então isso dá uma colisão. O nome é bem fácil e intuitivo para você guardar. Dito isso, vamos adiante então. Matematicamente, toda função ela é uma função hash, por isso que o nome da nossa estrutura é função hash. Por quê? Porque quando eu tenho uma função qualquer, f de x, que é essa curva aqui, ó, matematicamente, se eu colocar um valor aqui dentro de x, o que essa função vai me fazer? Ela vai processar esse valor e me dar um f de x, certo? Então, se eu coloquei K2 aqui, ele acompanhando o meu gráfico, o f de K2 é esse y aqui, ó. Entenderam? Então, dado que eu coloquei um valor K2, para onde que a função f de x vai me mandar? Isso é a função hash que eu acabei de te mostrar no slide anterior. Chegou o K2, função hash, aonde eu devo colocá-lo? Ah, tá, nessa posição aqui, ou naquela posição ali. É isso. Então, de forma bem simples, dado um K1, temos um f de K1. Parece bobeira, mas é exatamente isso. E talvez essa aula aqui te ajude até a entender um pouco mais lá da matemática. Porque, de fato, a matemática, uma função f qualquer, ela faz isso, pega um valor do seu domínio e lança para uma posição na sua imagem. É isso. Então, vamos para o nosso mundo. Chega aqui o K1, eu pergunto, f, função hash, aonde K1 deve ser guardado? Ele vai lá, faz os cálculos que ele acha que deve ser feito e me fala aonde eu devo colocar. Por exemplo, aqui ó, eu peguei o K1 e coloquei na posição n-1. O que me disse aonde colocar isso? A função hash, que eu não te mostrei o funcionamento até agora. Eu quero que você entenda o mecanismo e a ideia da função hash. Tá ok? Então, vamos fazer só mais um exemplo. Suponha que chegou K3. Eu chego, função hash, eu sou o K3. Aonde que eu devo ser colocado? Ah, você vai ser colocado, por exemplo, na posição 1. Beleza? Pode ficar lá que está vago, está tudo certo. Fica quietinho lá. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, ele colocou o K5 na posição 0, o K2 na posição 2 e assim sucessivamente, tá? Beleza, então. Dado que nós entendemos o processo, vamos nomear cada coisa dentro da nossa estrutura. Primeira coisa que eu te expliquei até agora foi a função hash. A função hash é a bola de cristal que me fala para onde que eu devo ir. Agora, eu quero te dizer quem é a tabela hash. A tabela hash é a estrutura de dados em si que você vai armazenar suas chaves, certo? Nesse caso aqui, com o seu conhecimento de programação, o que é essa tabela hash? É um vetorzinho de 0 até n, só isso. Mas nada impede dessa estrutura ter tamanho fixo ou, por exemplo, variável, como nós vamos ver alguns tipos de hash, certo? Então, o tamanho em si deve ser levado em conta porque uma das estratégias mais simples que nós temos é conjugar, fazer com que essa organização seja feita relacionada com o tamanho da nossa lista. Eu vou te mostrar nos slides mais à frente. Então, aqui eu quero te nivelar em termos de nome que essa estrutura é a tabela hash e 2, o tamanho dela influencia diretamente na qualidade da minha função hash. Tá ok? Podemos então seguir em frente. Então, fica registrado que essa é a nossa tabela hash e agora, para a gente clarear um pouco mais, vamos pensar um pouquinho aqui ó, diante de um exemplo. Suponha que você tem os seguintes valores, 2, 16, 8, 4, 10 e 6, que devem ser armazenados em algum lugar, certo? Nós vimos até agora lista encadeada, duplamente encadeada, vimos árvore e agora nós estamos vendo hash. Então, nós temos um conjunto de valores e precisamos organizá-los, ok? E aí, eu te falei no slide anterior aqui, ó, que a tabela hash, o tamanho dela é importante. Então, você vai ver aqui agora, ó, porque o exercício está falando. Para armazenar esses dados, você só possui um vetorzão, um array, né, de 8 posições.
E aí, como que se organizaria esses valores 2, 16, 8 aqui dentro? Pensa um pouquinho. Se ninguém me fala nada, a primeira forma que eu vou pensar é: cara, de acordo com que os valores forem chegando, eu vou colocando eles ali na minha listinha. Algo desse tipo aqui, ó. Chegou o 2, eu coloco na posição 0. Chegou o 16, eu ponho na 1, o 8 aqui na 2 e assim sucessivamente. A questão é uma boa estratégia? Por quê? Porque na hora de pesquisar alguém, o que vai acontecer para mim encontrar o valor 6? Gente, o que eu tenho que fazer? Você concorda comigo que eu tenho que sair? Você é o 6, você é o 6, você é o 6, você é o 6, você é o 6? Eu sou o 6. Ou seja, eu fiz uma busca sequencial, onde nós vimos exaustivamente em aulas anteriores que isso faz o O de N comparações. Ou seja, num pior caso, o 6 vai estar lá na última posição, que é nesse caso aqui, e eu fiz o tamanho do vetor comparações, certo? Então a gente vê que essa estratégia de colocar o valor de acordo com a sua ordem de chegada não foi tão legal, concorda? Por quê? Porque o problema maior é quando nós queremos pesquisar alguém. E aí nós precisamos de mecanismos que nos auxiliem nesse caso. Lá em lista mesmo, nós vimos que se nós colocarmos de forma ordenada, nós podemos aplicar uma busca binária e aí cair esse tempo de N comparações para log de N comparações. Já fica excelente, estão lembrados? Agora, aqui nós vamos pensar numa outra estrutura que tende a ser ainda melhor, que é o nosso hash. Então, pensa comigo, se nós usarmos um hash, diante do que eu te falei até agora, ele é uma bola de cristal. Então, se eu vou pegar então e falar assim, o hash, onde que eu guardo o 16? Aí ele vai falar, por exemplo, 16, coloca ele aqui, ó, Zé Rui. Vai ficar bom aí. Tá, beleza. Agora, olha na hora de pesquisar. O hash, aonde você guardou o 16? Na posição 3. Então, olha só, de N comparações, eu passo para apenas uma comparação, porque eu tenho o oráculo ali, né, a bola de cristal, que é o hash, para fazer isso. Entenderam? Então, vamos fazer uma função hash aqui com esse exemplo para você ver como que o negócio funciona, tá? Então, olha só, se nós fôssemos usar o hash para dizer aonde colocar aqui dentro cada elemento, eu faria algo desse tipo aqui, ó. Eu pegaria uma função f de k qualquer, que é o nome dela, em que, de acordo com o valor da chave, eu vou fazer mod tamanho. Lembra que eu falei nos slides anteriores que o tamanho do vetor é preponderante, é extremamente essencial nesse processo? Essa aqui é a funçãozinha clássica de quem está começando a aprender o hash. Então, olha só, se chegar, por exemplo, aqui, ó, qualquer valor k, você concorda comigo que se eu fizer mod tamanho, ele vai cair de 0 até 7. Isso aqui é matemática. Qualquer número mod 8, que aqui tem 8 posições, só vai dar para mim resto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Se eu tenho tamanho 10 e faço alguma coisa mod 10, o resto só vai de 0 até 9. Então, olha que estratégia simples e muito boa para a gente começar a pensar no hash. Vamos fazer um exemplo aqui com os valores, então. Suponha que chegou o valor 2 e a minha tabelinha tem tamanho 8, né? Então, é k mod 8. O valor 2, que é a minha chave, vai ser guardada onde, hash? Você pergunta para essa f aqui. Aí essa f vai falar assim, tá, deixa eu fazer uma conta aqui, já vou te falar. 2 mod 8 dá 2. Então, a função hash mandou colocar o 2 na posição 2. É aquela brincadeira que a gente brincava quando criança, né? Chefinho mandou subir na escada, aí a gente subia. Chefinho mandou descer não sei na onde, a gente descia. Aqui a função hash é o chefinho. Ou seja, ele manda a gente ir para lá ou para cá, de acordo com a função hash, que nesse caso está sendo mod o tamanho. Vamos fazer mais um para você entender. Ó. Chegou o 16. 16 mod 8 dá 0, resto 0. Então, ele manda colocar o 16 na posição 0. Vamos fazer para os outros. Ó. O 8, mod 8, posição 0. E agora? Agora lascou. Esse é o caso em que eu estou te mostrando que não existe função hash 100%
perfeita, que vai ser o caso realmente O de 1. Nós vamos ter colisões. Colisões é isso aqui, ó. O 16 ele mandou para a posição 0 e o 8 também ele mandou para a posição 0. Isso é um problema, tá? Mas nós vamos tratar mais adiante, beleza? Eu quero aqui mostrar o processo. Tá ficando claro? O 2 ele mandou para a posição 2, o 16 na posição 0, o 8 na posição 0, é um problema que nós vamos ter que tratar. Chegou agora o 4. 4 mod 8, posição 4, ele mandou jogar aqui. 10 mod 8, posição 2, mandou colocar aqui. Opa, deu zebra de novo, bateu, colisão. 6 mod 8, opa, eu escrevi errado aqui, ó. 6 mod 8 é 6, tá? Qualquer número menor do que ele é 6. Então ele mandou colocar aqui, ó. Aqui tá errado 2, beleza? Então perceba que eu organizei os meus dados dessa forma e agora para eu encontrar, por exemplo, o 4, gente. Olha como que é O de 1, ó. Ou função hash. Onde está o 4? Aí ele vai fazer exatamente essa conta, ó. O 4, se tiver aqui dentro, vai seguir essa minha regra. Então é 4 mod 8, está na posição 4. Procura ele lá. Opa, achei. Entenderam? Por isso que é uma estrutura de dados fantástica que tem a tendência a ser O de 1, mas nem sempre, porque, por exemplo, a gente viu aqui o caso do 16 e do 8. Foram mapeados para o mesmo lugar, certo? E como que nós vamos tratar isso? Já já eu vou te mostrar, beleza? Então, para a gente registrar isso que eu acabei de falar imagine agora que você estruturou dessa forma, você chega para o hash e fala, ô hash, onde é que você colocou o 6? Quantas comparações que você vai fazer nesse caso, gente? Uma única, por quê? Você vai lá e pergunta para quem guardou, que foi o que eu acabei de fazer. Ô hash, onde você guardou o 6? Ah, o 6, ele mod 8 dá resto 6, tá ali. Aí você fala, nó, cara, que doideira, uma comparação apenas e eu achei o cara. Mas na prática nós sabemos que nós não conseguimos fazer esse caso ideal, tá? Nós chegamos bem perto dele e é ótimo, mas o caso ideal, infelizmente, não se consegue, tá? Porque sempre vai haver uma colisão aqui e outra ali, beleza? Mas ficou claro agora? É só a gente perguntar para quem guardou, e quem guardou chama-se função hash, beleza? Então tá, essa é a grande vantagem de usar o hash. E aí, até coloquei aqui, né, um corativo aqui no dedinho do joinha aqui, ó. Qual que é a fragilidade desse método? A fragilidade é a colisão, porque é muito difícil criar uma função hash do tipo ótima, que não dá colisões. Então, a dificuldade de se usar o hash está na dificuldade de criar uma função tão boa que não tenha colisões, ok? Então agora vamos aqui para o exemplo 2, ó. Eu falei que o tamanho influencia, certo? Então vamos lá. Se eu alterar a minha tabela de espalhamento, caramba, que tabela de espalhamento é esse, gente? Tabela de espalhamento é um sinônimo para a tabela hash, que é exatamente esse cara aqui, ó, meu vetor. Ao invés agora de ter uma tabela de espalhamento, por que fala-se espalhamento? Porque você pega e espalha as suas chaves. Na verdade, não é a ideia de espalhar, né? De organizar, mas aí usa esse termo, tá? Então, se eu mudo o tamanho da minha tabela de espalhamento para 5, como que ficaria para essas mesmas chaves? Você concorda comigo que a função que eu te ensinei até agora eu pego o valor mod o tamanho. Então, eu vou fazer isso agora com mod 5, certo? E aí, eu vou ter outra organização. Por exemplo, 2 mod 5 veio para o 2. 16 mod 5 veio para o resto 1. 8 mod 5 veio para o resto 3. 4 mod 5 deu o resto 1. Bateu aqui, ó, uma colisão. 10 mod 5, resto 0, veio para cá. 6 mod 5 deu o resto 1 também, bateu aqui. Beleza? Então tivemos duas colisões. Então, pessoal, comparando aqui com a anterior, você vê que o tamanho da tabela influencia na forma como essa tabela vai ser organizada. E, possivelmente, vai até diminuir ou aumentar o número de conflitos. Não dá para saber, só testando. Beleza? Então, de novo, o tamanho da tabela influencia diretamente no processo de organização dos seus dados, tá? Agora, pessoal,
Vamos fazer um exercício junto aqui que é um pouquinho mais elaborado, só para você ver que aquela função hash anterior, que é a do mod o valor, ela é a mais simples de todas. Mas nós podemos deixar a mente voar aqui, e quanto mais ela pensar e elaborar, melhores soluções nós podemos ter. Então olha esse exemplo aqui, ó. Dado uma tabela de tamanho 5, ou seja, eu tenho um vetorzão de tamanho 5 só, ou seja, eu só tenho 5 gavetas para organizar os meus dados, ok? E seja o conjunto K o conjunto de nomes dos clientes de uma empresa, que vão ser definidos, por exemplo, numa H de K, que é o 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, cada nome de cliente vai ter que ser guardado nessa tabelinha de tamanho 5, ok? E a função H de K, que é esse cara aqui, que é a minha função hash, ela vai ser o somatório de alfa n mod 5. Você vai começar a perceber que, independente da maluquice que você inventar aqui, normalmente você vai ter que fazer um mod no final, porque o mod faz exatamente isso, encaixar no tamanho da tabela que você quer, tá bom? Então, olha a maluquice que eu inventei aqui, ó. Essa função alfa de n nada mais é do que onde n é o enésimo caractere de cada nome e alfa de n é a posição no alfabeto desse caractere. Então, eu estou dizendo que n é o enésimo caractere, por exemplo, A, B, C, D. Então, o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3. E aí, alfa de n é a posição no elemento desse caractere. Então, para fazer esse exercício, eu tenho que colocar essa tabelinha do lado aqui, né? Para falar que o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3, para me numerar elas. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, então, a Ana, o nome Ana, a alfa de n é A, quem que é? 1. N é 14, tá aqui. E o A de novo é 1. Beleza? Tá aqui. E aí a função é somatório de alfa de n. Então eu faço 1 mais 14 mais 1 é igual a 16. E aí eu faço mod 5. Por quê? Gente, eu só tenho 5 lugares. Não tem como não ter isso aqui no final. Porque eu tenho que pegar essa Ana e jogar ela uma dessas 5 gavetas aqui. Por isso que a estratégia do mod tamanho, normalmente ela vai existir em praticamente todos os casos, para não falar todos, tá? Então, aqui a gente viu que a Ana veio parar na posição 1. Beleza? Agora, faz aí, dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer aqui para o Pedro, para a Clara e para a Maria. Vamos fazer mais um juntos aqui. Eu vou abrir aqui um editor de texto aqui, ó. Vamos fazer aqui Juca. Vou colocar aqui, ó. Vai ser o Juca. Então, ó, a letra J é quem? Vamos olhar aqui. É o 10. A letra U é o... Cadê? O 21. A letra C é o 3. Essa aqui a gente já decorou, né? E o A é 1. Então, vai ficar como? 10 mais 21, 31... mais 4, 35. Então, vou colocar aqui, ó, 35. 35 mod 5, quanto que dá, pessoal? 35 dividido por 5 vai dar 7, deu conta redonda, né? Então, o mod, o resto da divisão, é 0. Então, o Juca vai ser guardado na posição 0. Perceba que não deu conflito com a Ana. Beleza? Simples assim. Então, agora dá uma paradinha aí e faz, vou fechar aqui, ó, e faz para o Pedro, para a Clara e para a Maria e veja onde que vai dar. Dá uma paradinha aí. Beleza, agora que você fez, eu posso te mostrar a resposta aqui, ó. Então eu peguei aqui a Ana, a gente já colocou na posição 1, executando essa função hash, nós temos que o Pedro vai cair na posição 3, vai ser guardado aqui, a Clara na posição 0 e a Maria na posição 2. Ficou uma boa função hash para esse caso, porque não teve colisão nenhuma. Beleza? Então, gente, você percebe que essa função hash, você pode mexer e brincar com ela da forma como você precisar. Por isso que isso aqui, muitas vezes, é uma área da computação que tem muitas pesquisas ainda, porque de acordo com alguns tipos de dados, você tem funções hash que se adequam melhores e outras piores. E só tem um jeito de saber, é ir lá e testar e fazer estatística em cima, ver quantas colisões deram, quantas colisões não deram e assim por diante. Eu particularmente gosto muito, é uma área bem gostosa aí de trabalhar, beleza?
Um outro exemplo aqui, ó, eu poderia fazer uma função mais maluca ainda do que essa. Vou piorar ela aqui agora, ó. Agora eu fiz alfa de n vezes 37 mais alfa de n mais 1, tudo isso somando mod 5. Nossa, que doideira! Pois é, porque a gente fica procurando funções hash, gente, que não dê colisões. Então essa aqui esse cara aqui é a letra A, então vai ser letra A vezes 37 mais a letra B, que no caso aqui é o 2, entendeu? Vamos fazer aqui um para você ver, para você entender. Ó. Para a letra A, substituindo aqui, o A é 1, então vai ser 1 vezes 37, mais n mais 1, na verdade o n aqui, desculpa, é a próxima letra, né? Então a próxima letra da Ana é o n, então por isso que eu somei com 14. Então aqui eu tenho 37 mais 14. Aí a letra n, eu tenho o 14 vezes 37, mais 1, porque é a próxima letra A, mais 1 vezes 37, que é o A, mais 0. Por que mais 0? Porque a Ana não tem mais ninguém na frente, né? O último A aqui não tem ninguém. Então, quando o caractere não existir, você coloca um 0 lá. Esse somatório deu 607, mod 5, 2. Então, ele vai colocar a Ana aqui na posição 2. E não sei se você lembra, se a gente voltar aqui, ó, a Ana estava na posição 1. Será que essa aqui é melhor ou pior do que a outra? Não sei, só fazendo o teste. Ó. Vamos colocar o Pedro, a Clara e a Maria. Olha só, nós pioramos, entre aspas, né? Fizemos muito mais conta com a função hash e ainda assim ela ficou pior do que essa outra aqui, ó. Simplesinha. Olha só, essa aqui não deu colisão nenhuma e essa aqui mandou o Pedro e a Maria para o mesmo lugar e a Ana e a Clara para o mesmo lugar. Então essa função hash ela foi pior do que a outra. Entenderam, pessoal? Senão você pensa assim, só fazer uma função muito louca lá que vai dar bom. Não, nem sempre vai acontecer isso. Acabei de dar um exemplo aqui, ok? Então, você pode me perguntar, professor, como é que constrói uma boa função hash? A gente já está conversando. Não tem muita solução não, gente, sendo bem sincero. Por isso que existem pesquisas e pesquisas em aberto para melhorar as funções hash, tá? Tem que quebrar a cabeça, tem que testar. E aí, existem algumas técnicas que a gente usa e que nessa disciplina a gente trabalha, né? Que, por exemplo, é o mod tamanho, como, por exemplo, essa de pegar quando é letra, né? Transformar ela para número e aí fazer a conta, e assim sucessivamente. Eu vou te mostrar algumas outras aqui que também são estratégias que podem te auxiliar caso você vá para essa área aí também de pesquisa, ok? Então, bem rapidinho aqui, ó, porque não é a nossa intenção de ficar quebrando a cabeça nos métodos, mas entendê-los rapidinho. Então, ó, tem o método da divisão, o método meio quadrado, o método da extração, o método do dobramento e o método da sanfona. Você vai ver que cada um desses aqui é bem interessante, ó. O que é o método da divisão, gente? O método da divisão é o mais simples, tá? Que é o que a gente viu ali, que é o valor da chave mod o tamanho da tabela. E cá para nós, isso aqui funciona legal em muitos casos, tá? Já resolve bem nosso problema aí, já ganha do vetorzão simples com folga. Vamos para o próximo, método meio quadrado. É exatamente o que nós falamos. Você vai pegar a sua chave, levar ela ao quadrado e pegar o meio desse resultado. Então um exemplo aqui, ó. Se eu tenho a chave 3.121, eleva ao quadrado, deu o número aqui, ó, 9.740.641, e aí eu pego o meio dele. O meio dele vai ser 2 para lá, 2 para cá, né? Poderia ser o meio também, se desse 3 para lá, 3 para cá e ficaria com 0. Isso aí é escolha sua. Testes, estão lembrados? E assim por diante. Então, esse aqui também é um bom, que você pega o meio quadrado e aí você não tem um vetor de 406 posições. Por exemplo, você tem um vetor de 10 posições. Pega esse resultado, faz o mod, o tamanho que você tem. Uma outra variação do meio quadrado é transformar esse número para binário, pegar só o miolo dele, né, só o meio ali que você quer, qualquer parte do meio, transforma para decimal de novo e faz o mod e joga no índice que você quiser. Gente, a sua criatividade aqui pode ir lá nas alturas, tá? E quem vai dizer se está bom ou ruim é o número de colisões, beleza? Método da extração, pessoal. Método da extração é simplesmente um método que você pega uma parte da sua chave e usa só ele. Por exemplo, o método que nós acabamos de ver aqui do meio quadrado é um tipo de método da extração, certo?
Então aqui, ó, um exemplo bobo aqui, ó. A matrícula, né, na época que eu estava lá em Juiz de Fora era o ano que você entrou, o curso que você entrou e a posição que você entrou. Então, por exemplo, 2014, o curso da computação acho que era 22 mesmo, e aqui a posição no vestibular. Você passou em primeiro, segundo, 12º. Então, olha só, se você simplesmente pegar os últimos 3 números da matrícula sua, da UFJF, por exemplo, que é a Universidade de Juiz de Fora, já serve como índice, não serve? O primeiro colocado vai ficar na posição 1, o segundo na 2, talvez não vai dar colisão nenhuma. Mas se não tiver aqui, por exemplo, o curso, o primeiro colocado da computação bate no mesmo lugar do primeiro colocado da medicina, por exemplo, né? Então tem que tomar esses cuidados. Nem sempre o método da extração é 100%, ok? Não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, todo ISBN, né, que é aquele código de barra que o livro tem, esses 4 primeiros dígitos aqui referem-se à editora. Então, se esse número é igual para todas as chaves, você pode desconsiderar eles. Pega para trabalhar somente essa parte aqui, que é uma parte que varia, tá? Então, aí, variando esses números, pegando esses números que variam aqui, você tem chaves distintas, menores, e consegue fazer qualquer conta que você quiser com ela. Ou seja, você está usando o método da extração, porque você está pegando a chave e extraindo uma parte dela para calcular algo. Beleza? O método folding, ou dobramento, né, nada mais é do que pegar a sua chave e sair dobrando ela, né, em partes iguais e somar. Então aqui, ó, ela utiliza todos os dígitos da chave, não é um método de extração que tira alguns dígitos. Então esse caso aqui eu tenho o número, ó, 133.200.020, certo? Então eu peguei aqui, eu coloquei esses 3 aqui em cima, dobrei, né? Dobrei a parte de baixo aqui, ficou, ó, o 200 embaixo, né? O 2 debaixo do 1, o 3 debaixo, o 0 debaixo do 3, o 0 debaixo do 3 e o 0,20 aqui também. Somei todo mundo e é isso aqui, pode ser o índice, você tem um vetor grande, ou se não, fazer o mod. E o próximo aqui, que eu já até passei sem querer, né? É o método do dobramento também, só que é o da sanfona, né? Que é o limit folding. Então, assim, é como você pegar exatamente o do dobramento, só que inverter. Então, perceba que aqui eu inverti, ó. 1, 3, 3. Quando eu dobrar aqui, ó, eu vou somar o 3 com o 2, o 3 com o 0 e 1 com o 3. Esse número aqui ficou errado, aqui era para ser 203, tá? Então, e aqui o 120 eu vou dobrar com força sanfoninha também, vai ficar dessa forma. É 1 mais 3 mais 1, 3 mais 0 mais 2, 3 mais 2 mais 0. Então, vai dar esse aqui, ó, 5, 5, 5. Beleza? E aí você joga na sua tabela hash esse número. Olha só, gente, um mais louco que o outro, tá? Resumindo, qual o melhor? Não sei. Por isso que eu coloquei esses métodos aqui, para você ter como exemplo, como base para pensamento e soluções no futuro aí, tá joia? E aí, o nosso problema das colisões, como que a gente resolve eles? Ou seja, o que é uma colisão, professor? É quando duas chaves diferentes são mandadas para o mesmo lugar. Tem 2 formas de você tratar isso. Ou o que nós chamamos de endereçamento fechado, que é uma lista encadeada, que é a que eu mais gosto, e o endereçamento linear, que é usar num array só. Todos os dois são tranquilos, mas eu particularmente acho o endereçamento fechado, né, que é a lista encadeada, mais simples de trabalhar e prático também, tá? Então vamos lá. O que é o endereçamento fechado ou lista encadeada? Cada posição da minha tabela, que é essa daqui, ó, olha para essa imagem aqui que você vai ver. Cada posição dela é uma lista encadeada. Então, você concorda comigo que a partir de agora, quando eu mandei o 5 para a posição 0 e mandei o 10 para a posição 0, eu vou montando aqui um encadeamento aqui com esses dados. E aí, resolveu o problema. Por isso eu estou dizendo, ó, a tabela hash é uma lista de apontadores, perceba por aqui. Ela é uma lista encadeada. Não há limite de estouro, a não ser que sua memória acabe, tá? Mas você pode ir pendurando quanto você quiser aqui. Você vai ver que no outro não tem jeito de fazer isso, tá? E quais são os pontos negativos? Os pontos negativos é que se a sua função hash for ruim, você está lascado. Por quê? Porque a sua tabela vai ficar bem desequilibrada. Vai pôr um monte de gente aqui e ninguém aqui.
Então, ficou capenga, né? Ficou tudo torto, desequilíbrio, igual nós vimos em árvore. Não é bom, você acabou de estar usando hash, mas na prática você está usando uma lista, sem ganho nenhum, tá? Então, cuidado com isso. Tá claro? Esse é o endereçamento fechado, que eu particularmente é a estratégia que eu mais gosto de usar, tá? Então, só para registrar aqui para você, ó, que dependendo do caso, se você mapear todo mundo para um lugar só, você acabou de fazer uma terrível função hash. Por quê? Porque agora para achar alguém, eu tenho que fazer aqui uma rodn para encontrar. E não é esse o intuito aqui. O intuito é que essa função hash seja boa o suficiente para fazer, aí você vai entender aquele nome, o espalhamento da melhor forma possível. Por isso o nome dela é função de espalhamento. Quanto mais espalhado, melhor é o nosso hash. Entenderam esse nome, que inicialmente parecia um nome ruim, o nome função de espalhamento? É, porque se ela não espalhar, eu acabei de criar uma lista encadeada de novo, e isso é terrível, beleza? Pronto. Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é o endereçamento linear. Exatamente por isso ele tem o nome de array. Ou seja, eu só tenho um vetorzão de, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 15 posições. Certo? E aí, essas 3 posições aqui têm a etiqueta 0, essas 3 aqui têm a etiqueta 1, essas 3 aqui têm a etiqueta 2 e assim por diante. Então, perceba que o tamanho do meu vetor, da minha tabela hash, é 15. Só que eu só tenho, de repositório, eu só tenho 3 posições em cada um deles. Por quê? Porque é 15 dividido por 5, certo? Então, o meu repositório aqui, ó, só cabe até 3 colisões. E aí? Então, por isso que cada posição da tabela contém apenas uma chave. Há limite de chave. Se há limite de chave, aqui nós podemos ter o estouro. A minha estrutura pode estourar. E cada tabela tem um tamanho T e um repositório R, onde o tamanho é o número de elementos que cabe total e o repositório vai ser a divisão pelo tamanho que você dividiu aqui. No caso aqui eu fiz 5 posições, então meu repositório é 15 dividido por 5, que eu vou fazer o mod 5, né? Eu vou ter 3 posições para cada um. Beleza? E aí, aqui você pode me perguntar, e se encher, o que você faz? Se encheu, você procura um outro lugar vazio. Então perceba que ela já começa a ficar um pouco mais bagunçada do que a anterior, mas funciona bem também. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. F mod 5, né, o 5 mod 5 deu 0, o 10 mandou para o 0, o mesmo lugar, e aí eu vou enchendo o repositório, ela tem espaço aqui ainda. Agora suponha que chegou mais um valor aqui que mod 5, qualquer um número múltiplo aqui vai ser, tá? Chegou aqui, por exemplo, ó, o 15, vamos fazer aqui, ó, chegou aqui o 15, então ó, 15 mod 5, o resultado deu 0, então ele mandou também, eu vou colocar o 15 aqui, ainda cabe na posição 0. Mas agora chegou o número 25, mod 5, opa, também deu 0. Aí o 15 já está aqui. E aí, para onde que ele vai? Ele vai para a primeira célula vazia. Então, por exemplo, se aqui tudo já estiver ocupado, ó, o 1 aqui todinho, ele vai vir para cá, ó, se aqui for a próxima posição vazia. Então, perceba que na hora de pesquisar aqui é mais enjoado, porque nem sempre você vai encontrar aqui um elemento que realmente foi mapeado para o repositório 2. Olha só que loucura, né? Então, assim, tem as suas vantagens. Por quê? Porque aqui você não gasta tanto de memória quanto aqui, ó. Aqui não tem estouro, mas você tem um limite aí da sua memória e você vai colocando tanto você quiser. Em contrapartida, você pode criar aqui uma lista encadeada e atrapalhar a sua vida toda. Aqui não. Aqui os dados sempre vão ficar linear e não tem como sair mais do que isso. Então, organizacionalmente falando, fica ruim, mas não vai ter tantos desequilíbrios, beleza? Então, para finalizar, deixa esse exercício aqui para você entender isso. Olha só, suponha então que eu tenho essas seguintes chaves aqui e que serão mapeadas segundo a função mod do valor por 5, tá? É só a mesma forma de escrever isso aqui, ó. É a mesma coisa de escrever assim, né? Ó. K mod 5. Eu só escrevi aqui de uma outra forma que seria mod K5. Opa,
K5, ok? Então, olha só, se você montar essa tabela aqui agora, que é o que ele está falando, né? De tamanho 15, repositório 3, então você vai ter que fazer o hash linear, tá? Então aí, olha como que vai ficar, ó. Tem até a resposta aqui do exercício, depois eu peço que você faça aí na sua casa um por um para você ver. Então, olha aqui, ó, vamos conferir um por um aqui, ó. Se eu pego aqui, só para você ver alguns caras entrando em lugares que não deveriam, tá? Pessoal, então deixo aqui para vocês como exercício para vocês fazerem a entrada desses valores usando o hash linear, que é então com o tamanho 15 e repositório igual a 3, beleza? Esse exercício é muito legal, por quê? Porque vocês vão ver exatamente que, à medida que você for colocando cada um desses elementos aqui, ó, tem até a resposta aqui, deixa eu mostrar de uma vez. Olha só, ele vai sendo colocado em cada um dos repositórios, mas na hora que ele chegar para colocar o 503, olha só o que vai acontecer. 503 mod 5 dá quanto, gente? Dá resto 3. Todos aqui estão no lugar certo, tá? Então, ó, 503 mod 5, resultado 3. Então, manda colocar na posição 3. Tem lugar na posição 3? Não. Então, ele vai procurar. Aqui tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Não. Volta lá para cima. Tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Não. Tem espaço vazio? Tem. Olha onde os 503 foi parar. Faça um por um, que você vai ver montando essa tabela desse jeito, e o 503, olha onde que ele foi parar. Então, esse tipo de estrutura, ele é melhor em termos de não ficar tão desequilibrado, mas em contrapartida, seu dado às vezes vai parar lá no caixa-prego, onde você nunca imaginou que ele ia. Não é assim? Então, pessoal, assim eu finalizo com vocês essas estruturas de dados e digo para vocês, o hash é uma estrutura muito legal, muito boa, só que precisa de ser sempre lapidado cada vez mais as funções hash de acordo com os seus dados, tá? Então, se você gostou dessa aula, deixa um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!